No ar, Radar de Notícia. Conosco no estúdio o diretor da Secretaria de Obras, diretor do Departamento de Iluminação Pública, Mário Arada. Bom dia, Mário. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pela presença. Só uma parte aqui, me ligou aqui o ex-vereador Zé Mário, discordando do vereador Laércio Santos. Ele disse que, no entendimento dele, além da bengala, né, a aposentadoria compulsória aos 75 anos que vigora na legislação federal, ele entende que automaticamente funciona para a Prefeitura de Guarulhos, para os municípios. O vereador Laércio Santos discorda, é uma discussão aí. Bom, Mário Arada, nós estamos recebendo várias queixas sobre falta de iluminação pública. O que você tem a dizer? Tá, olha, a iluminação ela não está do jeito que a gente gostaria que ela estivesse, ainda mais considerando que a gente tem uma contribuição de iluminação pública que o município está pagando. Só que a gente tem que ver que um contexto, eu não estou aqui para... a gente tem um contexto, né? Esses problemas eles vêm lá de trás, a gente está trabalhando muito para que sejam solucionados. Só que nós tivemos muitos avanços também, né? Então, querendo ou não, desde o início da gestão foram aí quase 30 mil pontos de iluminação pública consertados, né? Num total aí de quase 60 mil pontos de iluminação dessas convencionais que ficam em postes de concreto. Nós implantamos aí quase 400 pontos, né? Isso dá mais ou menos 14 quilômetros de vias iluminadas, só que a gente tem muito a fazer ainda, né? Esse problema vem lá de trás, em 2010, quando a ANEEL, através da resolução 414, ela passou para o município a obrigação de cuidar da iluminação pública. Guarulhos foi postergando, até que em 2015 para 2016 a gente foi realmente obrigado a assumir esse ativo, né? Em 2015, quem cuidava da manutenção na época era a Bandeirante. A Bandeirante, ela fazia esse trabalho nas iluminações convencionais, que são os postes de concreto, que são de propriedade dela, e o Departamento de Iluminação fiscalizava e cuidava também com as nossas equipes próprias da iluminação ornamental, né, que são essas iluminações de praças, postes de metal, postes de avenida altos, né. E ocorre que em 2015 nós tentamos fazer uma licitação de iluminação pública, uma licitação de grande porte, que incluía aí manutenção, ampliação, eficientização. Já estava previsto uma questão de implantação das LEDs aqui no município, só que ela foi impugnada. Inclusive, o motivo da impugnação foi a presença do call center, né? O Tribunal de Contas julgou que, naquela época, aquilo dava aglutinação. Então, o que seria aglutinação? Aglutinação é o seguinte: pela Lei 8666, a gente sempre precisa dividir os objetos que vão ser licitados. Então você não pode concentrar numa licitação só várias coisas diferentes, né? Vários objetos diferentes. Entendi. E daí que em 2016 a gente ficamos muito tempo sem manutenção. Eu não estou aqui para culpar a gestão anterior, porque a gestão anterior ela teve as dificuldades, ela teve os desafios na época, né? Inclusive eu fui contratado naquela época, eu pude acompanhar isso de primeira mão. E aconteceu que ficamos sem iluminação, vários meses sem iluminação. Isso acabou virando um caso de emergência, né, de calamidade. E nós tivemos uma contratação emergencial. A Tervan? Não, isso foi a RT Energia. Foi antes da Tervan. E daí que, na virada de gestão, tinha acabado o contrato e a gente tinha que colocar a casa em ordem, né? A gente assumiu o departamento com uma dívida de 35 milhões de reais junto com a concessionária. Só que não era uma dívida só de iluminação pública, era uma dívida aí de toda a energia elétrica do município. Então você tinha aí próprios, hospitais, tudo de energia elétrica.
E a gente assumiu esse acordo de confissão de dívidas de 35 milhões que a gente acabou de pagar agora em abril. Então, Mas essa taxa da iluminação pública não é carimbada, não é específica? ela é carimbada. A gente discutiu muito isso junto com o pessoal da Fazenda e junto com o pessoal do jurídico, né, da Justiça. E no final, na época, optou-se por não judicializar isso, né? Então a gente continuou, afinal a gente tinha um contrato e a gente achou por bem honrar o contrato na época. Mas foi usado o dinheiro da taxa? Foi. Usado? Teve retenção. Teve retenção. Infelizmente teve retenção. Fizemos de tudo para que isso não acontecesse, mas ocorreu. Por causa estranhando. Bom, Mário, eu gostaria de saber o seguinte, atualmente nós temos alguma empresa contratada? Nós temos a Tervan. A Tervan. Tervan, ela foi contratada no meio do ano passado, ou seja, a gente teve um prazo aí do início do ano passado até o meio, que a gente trabalhou com equipe própria, e até que a contratação ela fosse efetuada, foi em julho do ano passado. Sim. Ela foi contratada, iniciou seu trabalho. Nós fizemos uma prorrogação agora, né, que um serviço contínuo ele pode ser prorrogado por até 5 anos. Se temos uma empresa contratada, a Tervan vinha trabalhando bem, por que ressurgiram várias e várias reclamações? Olha, são vários problemas que a gente encontra, né? A iluminação pública, ela não é pauta, né? Ela não está numa situação emergencial, né? Dá para melhorar muito. Ocorre que, quando a gente desenvolveu o termo de referência dessa contratação, a gente não tinha estrutura para saber exatamente como que estava a iluminação pública. Nós não tínhamos viaturas, nós estamos comprando agora. As nossas equipes não conseguiam ir a campo para verificar. Então, aconteceu que esse termo ele foi desenvolvido aí do final de 2016 para 2017, né? Esse modelo de contratação. Então, depois desse ano de trabalho, mais os estudos que nós efetuamos para desenvolver a PPP de iluminação, que permitiram a gente ter uma ideia melhor agora de como que está a situação da iluminação, e nós estamos atacando esse problema através de um aditamento. A gente vai aumentar esse contrato da Tervan para poder acomodar essas necessidades. Carla, reclamações aí? Certo, sim, tem bastante. Pedro, ontem, depois que o Pedro Notário postou nas redes sociais que você participaria do programa hoje, a pergunta mais frequente, na sequência inclusive, foi por que agora, para fazer o pedido de iluminação pública, precisa ir até o fácil? Antes era só ligar na EDP. Porque não é nada fácil, hein? Então, muitas pessoas mesmo reclamando disso. Exatamente, a gente nós estamos cientes desse problema, né? Inclusive, a gente gostaria que fosse feita a contratação junto da Tervan do call center, mas a preocupação foi que a gente sofreu uma impugnação por conta do call center. Então, como a gente estava numa situação muito severa na época, a gente decidiu fazer simplesmente o contrato mais simples possível, da forma como a EDP fazia, para não ter problema de impugnação, né? A gente estava com a faca no pescoço naquela época. E aí agora a gente está trabalhando para ver se a gente contrata esse call center, né, para atender o munícipe. Urgente, hein? Urgente. Só que tem uma questão também. Tá em fase de estudo, já de testes, um aplicativo chamado Cuida Guarulhos. É uma iniciativa do prefeito Guti. Uma promessa de campanha? Não lembro se foi promessa. Eu lembro. Foi. E daí era para ser utilizado na parte de tapa-buracos, né? E aí o prefeito resolveu incluir também a iluminação pública. Eu acho que vai ser uma grande ferramenta. Uma pergunta, Mário, por que a prefeitura não contratou a Bandeirante Energia, que já tinha todo um know-how, uma expertise? A Bandeirante não teve interesse. Não? Não teve interesse. Então não é bom negócio. Na época não foi. E eu lembro, né, na época que a gente pagava a Bandeirante de uma forma diferente, né? Hoje o contrato ele é por ponto executado, né? Por ponto feito. Sim. A Bandeirante era diferente, era por garantia. Então a gente tem aí... Manutenção. Garantia de manutenção. Então você tem 60 mil postes, a EDP garantia
no máximo 3% apagado disso à noite e 1% É. aceso durante o dia. Ó, a Sueli aqui do Parque Continental falou que na Viela 36, no Parque Continental 2, os postes de madeira foram trocados. Só que esqueceram de acender as lâmpadas. Até hoje a Viela se encontra Sim. escura. Tá, é um caso de supressão e a gente precisa cobrar a bandeirante para que ou ela faça a recolocação desses postes ou a gente mesmo executa o trabalho para atender o interesse público. Depois vamos encaminhar para o Mário Arada todas essas Todas. reclamações. Tem bastante. Uma pergunta também que surgiu, né, Carla? Quanto se arrecada por mês pela taxa de Olha, a iluminação? gente está arrecadando por volta de 5 milhões de reais por mês. Uma quantia Significativa. significativa, né? Significativa, só que não é só, você ter um dinheiro na conta, não é só ir lá pegar o dinheiro e gastar. Né? Inclusive, um grande trabalho do ano passado, junto com a Fazenda, com o Mário Sasaki, ele ajudou a estruturar, nós estruturamos o fundo da iluminação pública, que é o FUNCIP. E através desse fundo, que são feitos a execução orçamentária, tudo precisa estar em ata, a gente presta conta desse dinheiro que foi gasto, antes não tinha essa estrutura. Então foi uma série de trabalhos que tivemos que fazer no ano passado para que esse ano a gente pudesse progredir com as compras, com os materiais, com as contratações. Mário, nós temos 3 tipos de iluminação, me corrija se eu estiver errado. A mais antiga é de mercúrio, depois veio a de sódio e agora é de LED. E a de LED. E como é que está a situação em Guarulhos? Qual é a proporção? Temos aí, LED praticamente inexiste aqui no município, Inexiste. praticamente não tem. Nós temos o grande percentual de vapor de sódio, e nós temos ainda no município umas 3.000 lâmpadas de mercúrio. Né? Essa a gente estamos trabalhando junto com a EDP. Pelo fato da gente estar quitado com a EDP, a gente tem acesso agora aos programas de eficientização. E submetemos, no mês passado, junto à EDP, um programa para a gente trocar todas essas iluminações de mercúrio para LED, diretamente. Sem passar pela de sódio. Sem passar pela de sódio. Mesmo porque o programa de eficientização, ela depende da diferença entre a eficiência do antigo com o novo. Então, do mercúrio, que é o mais ineficiente de todos, para o LED, você tem uma relação custo-benefício muito boa. Então, vale mais a pena você trocar de mercúrio para LED do que sódio para LED. Agora, as pessoas reclamam também, né, Carla? Que vão no fácil, fazem a reclamação e mesmo assim não são atendidos. Não, e isso a gente está trabalhando forte. A grande prioridade nossa do departamento é atender essas demandas que o munícipe foi até o fácil pessoalmente, protocolou. Essas a gente, em mais um mês e meio, a gente vai zerar. Estamos trabalhando para isso. Estão perguntando se é o caminho mais fácil para solicitar a iluminação, é ir até o fácil? Sim, sim. É o único caminho. Por enquanto é o único fácil. caminho. Tá. Mas a gente está no aguardo aí, está em testes já. Inclusive eu faço parte do teste do Cuida Guarulhos, do aplicativo. Do aplicativo. E um call center virá ou não? A gente está estruturando isso, tá? Mas a gente vai analisar. De repente, o resultado do Cuida Guarulhos ele vai ser tão bom que não vai precisar ter o call center. Tá? Tomara. A gente está analisando essa possibilidade. E daí a gente tem até uma possibilidade do aplicativo Cuida Guarulhos ter uma publicidade na conta de luz, né? Interessante. Então talvez a gente não precise, vamos aguardar para tomar Ok. decisão. Mário, qual a sua história dentro da Prefeitura de Guarulhos? Bom, eu sou formado em engenharia elétrica, eu sou engenheiro elétrico, eu ingressei na prefeitura em 2015, em março de 2015, através de concurso. Eu fui terceiro colocado no geral no concurso. E não estava nos meus planos ser gestor nessa gestão. Né? Nessa administração? Nunca fui atrás disso. Trabalhava normalmente, inclusive quem me contratou à época foi o antigo secretário Marco Toledo, a quem sou muito grato, e pessoa extremamente competente, tanto é que está na gestão hoje. Ele voltou, né? Voltou, está no trânsito, tocando as obras lá do Trevo, do corredor Santos Dumont, etc.
E no final de 2016, na campanha do prefeito Gucci, eu estava acompanhando de longe, né, mas quando ele ganhou, foi aberta essa oportunidade para ser gestor, para ser diretor no departamento, né. Tem sido um grande desafio. O prefeito Gucci é uma pessoa extremamente empenhada, ela cobra muito a todos nós, tem cobrado muito a questão da PPP, e nós estamos trabalhando aí o máximo possível para atender. Tá ok. Então, quem quiser reclamar sobre iluminação pública, por enquanto o caminho é fácil. Enquanto não vier o call center, enquanto não vier no aplicativo. Mário Arada, prazer em conhecê-lo e obrigado pela presença. Foi um prazer a oportunidade, obrigado a todos. Vamos dar um rápido intervalo, produção, 7 horas e 48 minutos em ponto.